Olá, crianças! Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender produção de texto. Produzir textos é muito importante, pois nos permite organizar as ideias, exercita nossa escrita. Quando escrevemos textos, expomos os nossos desejos, nossas emoções, informações, dados, conceitos, fatos existentes. Desperta também a nossa imaginação, curiosidade, amplia a nossa capacidade linguística. Quanta coisa aprendemos com produção de textos! Venha comigo que eu te ensino. Produção de texto. Para produzir um texto, existem alguns passos a serem seguidos, então preste bastante atenção. Primeiro passo: seu texto precisa ter um título. Nós escrevemos o título no meio da linha, então vamos caprichar. Esse título precisa ser criativo, tem que chamar a atenção para todo mundo ter vontade e curiosidade de ler o seu texto. Você então precisa planejar, a partir do tema, as ideias sobre o seu texto. Você não vai escrevendo de qualquer jeito. Primeiro pensa, organiza as ideias e comece a escrever. Mas para começar a escrever, existem umas regras. Primeiro, faça perguntas. O que pretendo escrever? Sobre qual assunto eu vou escrever? Assim, fica mais fácil e clara a ideia do texto. O seu texto precisa ter um título, nós já falamos sobre isso. Agora nós vamos ver como fica a escrita do título. Percebam que Princesa Sofia é o título do nosso texto. Ele começa no meio da linha, é assim que escrevemos. O seu texto precisa ter um começo. Todo texto vai ter uma introdução. Nós chamamos essa parte de introdução ou início. Você deve sempre começar com um parágrafo, que é um espaço que fazemos, cerca de um dedo antes de começar a escrever. E sempre que você iniciar o parágrafo, tem que ser com letra maiúscula. Preste atenção. Observaram? Há muitos e muitos anos atrás, em um lindo castelo, vivia com sua família uma linda princesa. O seu nome era Sofia. Perceberam que o título ficou no meio da linha? Nós começamos com um parágrafo. Esse parágrafo também começou com letra maiúscula. Você precisa pensar para produzir texto. Quando, em que momento acontece o que você vai escrever? Onde, em que local acontece o que você vai escrever? Quem são as pessoas no texto? Quais os personagens que aparecerão no seu texto? Existem animais? Quais são as características desse personagem? Aqui vai algumas dicas. Você pode começar assim: certo dia, era uma vez, um dia, em um lugar distante. Vocês perceberam que o nosso texto começou falando de uma princesa que morava em um lugar, falou o nome dela. É assim que começamos. Terceiro passo é o desenvolvimento do texto, é o texto acontecendo. Isto começa no segundo parágrafo, também com letra maiúscula. Nesta parte do texto, você escreve o que acontece e como acontece. Você escreve os detalhes de cada parte da história para desenvolvê-la. Você fala sobre os personagens, como eles são, o que fazem, o que sonham, o que vivenciaram na história. Dicas para você. Você pode começar assim o desenvolvimento do seu texto. Assim, então, foi quando, em seguida, agora. São apenas algumas dicas para você iniciar. Vamos ver a parte do desenvolvimento. Começa com um parágrafo. A princesa Sofia sonhava em se casar, ter uma família e viver feliz para sempre ao lado do seu lindo príncipe. Mas ela tinha um problema. O castelo onde morava era muito deserto e poucas pessoas a visitavam. Ficava muito difícil conhecer um príncipe.
Continua o desenvolvimento do texto. Mais um parágrafo para continuar a história. Um dia, a família da princesa Sofia resolveu dar uma festa, convidando assim pessoas de várias cidades para virem ao palácio. Quando a festa começou, a princesa Sofia ficou muito animada porque um belo príncipe a chamou para dançar e logo se apaixonaram. Vocês perceberam que até aqui a história se desenvolveu. A princesinha Sofia tinha um problema, ela morava distante, agora ela já conheceu um príncipe, ela já se apaixonou, a história já está caminhando para um desfecho, que é a conclusão. Conclusão! Chegamos à etapa final do texto. É o final do texto ou da história. Novamente, em outro parágrafo com letra maiúscula, você encerra a história dizendo o que aconteceu e como aconteceu o final. Dicas: finalmente, por fim, desta forma. Assim você pode terminar o seu texto. Vamos observar como terminamos o texto. Terminamos com finalmente. Finalmente, a princesinha Sofia e este lindo príncipe se casaram. Tiveram muitos filhos lindos e o palácio se encheu de muita alegria e todos viveram felizes para sempre. Observe agora todo o texto. Nós temos o título, o primeiro parágrafo, que é a introdução, o segundo parágrafo, que é o meio ou desenvolvimento do texto, terceiro parágrafo, que continua com o meio ou desenvolvimento da história, o quarto parágrafo, que é a conclusão do texto, quando terminamos o texto. Observem então, crianças, que o texto agora está completo, com título, parágrafos de introdução, os dois parágrafos, que é o segundo e o terceiro, de desenvolvimento, e o quarto parágrafo de conclusão. A partir daqui, a produção é com você. Quero que você produza um lindo texto observando todo esse roteiro. Assim, você vai ficar fera, vai produzir textos e vai arrasar em sua produção. Um grande beijo, até a próxima!